alguém entre nós que deseje dividir uma experiência com sua mamãe na sua vida, não precisa vir à frente. Se quiser ficar no lugar onde está, pode falar também, mas se quiser vir à frente, falará de frente para todos, né? Se alguém desejar, está aqui também o microfone à disposição. Se alguém quiser usar o microfone. Não entenderam? Se alguém quiser dividir, compartilhar com a igreja alguma experiência vivida, né, com a mamãe, ou por ser mamãe, e quiser compartilhar com a igreja para nós agradecermos nesse instante, fique à vontade. Muito bem. Então, eu vou fazê-lo antes de nós meditarmos na palavra de Deus. Eu agradeço muito a minha mãe. Meu pai era um homem temente a outros deuses. Ele costumava trazer em casa as pessoas que o apoiavam nesse projeto de vida. E certa vez nós acordamos, os 3 filhos, homens, ainda adolescentes, com uma roda de fogo bem na sala e na cozinha da minha casa. E nós perguntamos para ela o que tinha sido aquilo. Ela disse que tinha sido o meu pai que tinha feito, juntamente com as pessoas que ele trazia. Uma oportunidade, ele trouxe uma pessoa que conseguia falar como criança e queria distribuir balas para a gente. E nesse dia, nós nos unimos como filhos e conversamos com ela para que ela pudesse dar um jeito naquilo, né? Aquilo mexeu muito conosco. E meu irmão mais velho foi muito atrevido quando ele disse para ela: mãe, se a senhora não pedir para o papai parar, e se ele não parar, eu saio de casa. Então, meu filho colocou minha mãe numa situação difícil, né? Como se diz, entre a cruz e a espada. Mas ela, diante de Deus, em oração, ela resolveu assumir a sua fé e os seus filhos. Ela pediu para que ele parasse ou para que ele fosse embora. E não demorou muito, ele saiu de casa, deixou todos nós, toda a família. Já havia um filho, o caçula, né? Eu falei 3, mas na verdade já tinha os 4, ainda muito pequeno. Um deles esteve aqui conosco a semana passada. E esses 4 filhos homens, geralmente o menino tem a tendência de ir atrás das vontades e interesses do pai, mas nós louvamos a Deus pela oração da mãe. Porque nós temos 2 irmãos mais velhos que foram presbíteros até pouco tempo na igreja. O mais novo foi presbítero e é diácono. E nós estamos aqui com os nossos irmãos. Eu agradeço a Deus. Não sei se já compartilhei isso com os irmãos, mas gostaria de fazê-lo mais uma vez. Pela fé, pela convicção, pela firmeza de minha mãe. Louvado seja o Senhor. Vamos orar para lermos a palavra. Convido nesse instante a nossa irmã Fátima, que nos conduz a Deus nesta oração. Bom, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa noite para te louvar. Te agradeço nessa hora especial por esse testemunho de vida que o pastor Isaías declarou, Senhor. Grato a ti, grato à mãe dele, que, movida pelo Espírito Santo, tomou uma decisão, Senhor. Pai querido, dá-nos também esta intimidade com Deus para decidirmos aquilo que o Senhor coloca em nossos corações. Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, para educarmos os nossos filhos, que o Senhor nos dá, Senhor, e confiança, Pai, que o Senhor possa nos orientar, nos abençoar e ouvir as nossas súplicas
Pai, em nome de Jesus. Fica, Senhor, com cada mãe desta igreja, com cada família aqui representada, nos abençoa, nos guarda em Ti, Pai. Nós declaramos que necessitamos da Tua presença, nós necessitamos, Senhor, que o Senhor fale conosco a cada instante, Senhor. Sei com a condução deste culto, Pai, com a continuidade deste culto, e abençoa o pastor Isaías que vai nos transmitir a palavra logo mais, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu peço aos irmãos que abram no livro de Provérbios, capítulo 31, o último capítulo do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 31, logo na sequência vem Eclesiastes, nós vamos ler a partir do verso 10. Provérbios 31, de 10 a 31. Vamos ler? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Prestar atenção, irmãos, por isso que faz bem a gente poder lembrar de obras das mãos, por exemplo, de nossas mamães, né? Mas o que nós queremos partilhar com os irmãos nesta noite vai um pouco além disto. E fico pensando que talvez esta leitura esteja meio desconexa com os nossos dias. Talvez muitas mulheres se frustrem ao lerem este texto de Provérbios. Quantas coisas esta mulher faz. Eu me lembro, quando ainda criança, né, já que me foi dada a oportunidade, eu me lembro que quando ainda criança, nós vivíamos o tempo, as crianças e jovens da Jovem Guarda. Eu acho que boa parte aqui dos irmãos viveram, né? E se tinha Jovem Guarda, é porque tinha a Velha Guarda. E uma das canções da Velha Guarda era uma canção cantada por Ataúfo Alves. Eu não sei se a música era dele exatamente, mas ele cantava uma canção chamada
Amélia é que era mulher de verdade. Quem lembra desta música? Então, esta canção, ela fala a respeito de uma mulher resignada, né? De uma mulher que não reclama, de uma mulher que não reivindica, por exemplo, direitos. Ela fala de uma mulher que, ao contrário, ela está sempre disposta a apoiar, ajudar o seu companheiro, especialmente nos momentos em que ele se encontra abatido, desamparado, em que ele se encontra sem ânimo. Essa canção fala disso. Mas, queridos irmãos, esse autor passa de longe com esta mulher que nós acabamos de ler aqui na Palavra de Deus. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção, mas ela não só ela se propõe a animar, não só se propõe a não reclamar, mas o trabalho dela vai além. Vai além. E talvez isso é que traga para a gente um certo tom de frustração quando a gente lê esse texto, né? É importante a gente ler e ter o sentido exato. Por exemplo, esse versículo de número 30 é um mote do grupo que se reúne semanalmente no Jardim do Lago, às 3 horas da tarde da terça-feira. Todas as reuniões são terminadas com esse versículo: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Porque nós vivemos um tempo exatamente muito diferente daquilo que instrui esse versículo, né? Nos nossos dias atuais, parece que a formosura, parece que as coisas que chamam a atenção, né, o charme, parece que são aquilo que vale mais na mulher. Nos esquecendo que esse conceito ele é fruto de um ambiente muito machista, né? Onde o homem se julga, portanto, aquele que deve ser favorecido com a beleza, com a graça, com o charme da mulher brasileira. É o que nós ouvimos tanto, né, na nossa cultura. Por isso é tão importante nós refletirmos um pouco nesse texto. Parece que ele está realmente muito fora de ordem, fora da curva, como se diz, né, nos dias atuais. Mas é importante que nós reflitamos por que nós estamos fora da curva. Por que nós estamos tão distante de possibilidades como essa? Não sei se os irmãos se lembram, nós lemos lá no livro de Gênesis, e nós vamos trazer aqui algumas lembranças e vamos pensar algumas coisas que nós temos presente lá no texto de Gênesis também. Mulher virtuosa, quem a achará? Ele começa com essa pergunta. E segundo a compreensão, né, do nosso dicionário Aurélio, dos dias atuais, aquela mulher cheia de disposição, firme e constante para a prática do bem, força moral e valor. Vejam que ainda assim, esse conceito ainda perde meio de longe, né, com aquilo que a gente encontra nesse capítulo 31 de Provérbios, na autoria de Salomão. O livro de Gênesis que nós lemos, capítulo 2, versos 23 e 24, conforme o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, esse termo mulher é descrito como a cópia física do homem, digna de sua lealdade inabalável. E talvez é nesse texto, portanto, que a palavra é usada pela primeira vez com o sentido de companheira ou esposa. Talvez seja com esse sentido que Jesus tenha dito para Maria, quando ela chamou a ele a atenção para o fato de que o vinho tinha acabado naquela festa das bodas de Caná. Ele disse: mulher, o que eu tenho contigo? Né? Não querendo de forma alguma desvalorizá-la, né, ou desmerecê-la, ou chamar a atenção, porque ela também estava preocupada com aquilo, mas ele estava de alguma maneira colocando o sentido do que representa esta expressão, ou esse termo, que nos nossos dias é banalizado, é perdido e perdeu o seu significado real. É neste contexto, portanto, que a palavra esposa é usada, que a palavra companheira é usada. Assim sendo, a mulher virtuosa é a companheira ou complemento inseparável e insubstituível, imprescindível do ser humano criado por Deus.
Seu valor, diz o texto, excede ao de finas joias. As joias que também são tão valorizadas e por elas se mata, se tira a vida. O valor da mulher excede ao de finas joias. O nosso tempo é um tempo onde nós tiramos a vida da mulher, onde nós abafamos a mulher, onde nós usamos, portanto, a mulher para os nossos intentos, para os nossos propósitos, enfim, fazemos dela uma serva. Na verdade, isso é um pouco dessa história que começou quando Adão chegou à presença de Deus e disse aquilo que ele disse: foi a mulher que tu me deste. Então, a partir de então, nós encontramos essa ideia ultrapassando eras e eras. Vejam, portanto, o que diz capítulo 31, que nós lemos, versículo 26. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Por quê? Porque esta mulher virtuosa que está sendo citada tem a sua vida alicerçada no temor do Senhor. Por favor, leia o versículo 30. Alguém que está com o texto aberto aí, por gentileza, quem desejar, faça esta leitura. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas qual mulher que será louvada? A que teme ao Senhor. Portanto, a sua postura, ela está alicerçada neste temor. E a partir desse temor, a sua prática vai encontrar, portanto, valor diante das pessoas e diante daquilo que é necessário fazer. Não se percam, queridos irmãos, não se percam, portanto, maridos. Esse grande relato da postura da mulher que teme ao Senhor não é, portanto, para só o seu deleite, mas é para complementar a tua história, para agir paralelamente com você, para trabalhar paralelamente com você. Contrariamente, nós achamos que nós precisamos ser servidos como maridos, como homens, e nos esquecemos que o propósito de Deus não é este. O propósito de Deus, e é por isso que nós lemos já desde o início, para que os irmãos possam atentar qual é a ideia do Senhor nesta obra que Ele desenvolveu. Esse texto de Provérbios 31, versos 10 a 31, é conhecido como o retrato da esposa ideal, pois fala de uma mulher sábia, virtuosa, responsável e cheia do Espírito Santo de Deus. Ela trabalha de bom grado, tem prazer no que faz, é lutadora, é cheia de esperança. O texto ainda demonstra que, além de eficiente nos afazeres domésticos, o é em outras esferas da vida, como na aquisição de terras e no investimento de seus ganhos. Por exemplo, versículo de número 16. Ela examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Percebam aí. Então, quando nós pedimos para que os irmãos, ao mesmo tempo, percebam e entendam aquilo que se está dizendo a respeito da mulher chamada virtuosa, a mulher de virtudes, nós devemos compreender também que ela vem complementar a obra que é feita pelo homem, de tal maneira que o homem não consiga viver sem a sua presença e sem a sua participação. Este é o convite que nós fazemos. O texto ainda demonstra que, além de tudo, ela é eficiente em obras que muitas vezes nós classificamos como tão somente de homens ao longo da história. Então, Gênesis 2:24 apresenta a necessidade do deixar o homem pai e mãe. Deus está dizendo que é uma necessidade. O homem precisa deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher, tornando-se uma só carne com ela, alinhando o propósito harmonioso para o qual Deus criou cada uma das partes com as suas características e peculiaridades, de tal modo
que em suas diferenças ajustem-se e se complementem. Ajustem-se e se complementem. Queremos dizer, portanto, que a mulher foi criada por Deus para que ambos, homem e mulher, se completassem e se satisfizessem. Curiosamente, os nossos dias apresentam uma insatisfação que rabisca tudo, né? Que risca tudo o texto, que joga o texto fora, que joga o texto na lata do lixo. A mulher foi criada por Deus para que ambos, homem e mulher, se completassem e se satisfizessem na compreensão de que um sem o outro não se sentisse pleno. Lê o versículo 20 lá de Gênesis 2, por favor. Pois é, o homem não se sentia pleno, porque ele via a obra que estava diante de si, a responsabilidade que tinha, de certa forma o poder estava com ele, porque diz o texto aí que ele está nomeando. Quando nós nomeamos, é sinal de que nós dominamos. Irmãos, dar nome é ter a propriedade, é ter o conhecimento, é conhecer as características, é conhecer a natureza, é conhecer a origem, é conhecer a finalidade, e aí eu posso dar o nome. Somente aí eu posso dar o nome. E esta é a origem desta ação permitida por Deus. Então, quando o Senhor está dizendo dê nome, Ele está dizendo para este homem, olha, você vai saber tudo a respeito disso que você vai classificar, que você vai nomear. Só que ao fazer isto, ele não se sentiu confortável. Atentaram para isto? Que ele não se sentiu à vontade? Deu para nós percebermos isso? Maridos, deu para nós percebermos isso? Que ele não se sentiu à vontade? Porque ele não conseguia, na verdade, fazer isto da maneira como ali estava acontecendo. Então, ele mostra, ao mesmo tempo, esta insatisfação, e ela mesma é atestada por Deus, no começo do trecho, quando nós vemos Deus dizer o seguinte, não é bom, portanto, que ele esteja só, não é bom que ele viva só, não é bom que ele trabalhe só, não é bom que ele desenvolva esta obra sozinho. Far-lhe-ei uma auxiliadora competente. Isto é muito significativo, é muito importante. Veja, irmãos, a virtuosidade que desenvolve-se na história contra esse contexto que ainda hoje teima em estar presente e traz como resultado tudo isso que nós vivenciamos nesta relação tão importante dos nossos dias. A mulher virtuosa contra contexto. Com o andar da história, ela foi se expressando e conquistando outros espaços, que, na verdade, revelam as suas virtudes, revelam aquilo que ela é. Além da execução do papel de mãe e esposa, como sempre se classificou, estudou, se especializou em várias áreas e profissões, e hoje podemos afirmar com muita segurança e tranquilidade que não há uma profissão sequer que ela não possa se ocupar. Não há. Até essas lutas marciais, até essas lutas pesadas, nós estamos vendo aí a mulher tendo o seu brilho, trabalhando nisso. Talvez a gente possa até pensar, né, dentro da nossa condição de ver, mas não é adequado. Mas, irmãos, é preciso que a gente compreenda o andar na história, né? Na história bíblica, encontramos casos em que a mulher ocupa funções, até mesmo nas áreas político e jurídica. Podemos afirmar que Débora foi uma dessas. Nós estamos vendo aí esse projeto que até falamos de manhã. Abram aí, por favor, eu peço aos irmãos, Juízes capítulo 4, versículos 4 e 5. Juízes 4, versos 4 e 5.
Não havia rei em Israel, não havia líderes, não havia comandantes, não havia pessoas fixas, permanentes, e nesse instante Samuel pergunta ao povo: vocês querem um rei na verdade? Vejam só o que Deus faz aí nesta leitura, por favor, leiam. Alguém pode ler alto, por favor? 4, 4 e 5. Prestaram atenção? Que a cidade, que o povo, que a nação de Israel vinha à presença de Débora para ouvirem o juízo que ela iria estabelecer para cada caso, para cada situação, para cada problema que a nação de Israel enfrentava naqueles dias. Ela era uma mulher solteira, Cário? Casada, ele até falou o nome dela. Será que ela não tinha filhos? Não é possível que ela não tinha filhos naqueles dias. Ela deveria ter os seus filhos, porque talvez até se não tivesse, esse seu trabalho seria comprometido. É de se pensar, portanto, que ela tinha família, que ela tinha lar, que ela tinha esposo, que ela tinha grandes responsabilidades familiares e ainda julgava a nação de Israel com excelência. Não diz o texto, por exemplo, que ninguém saiu da sua presença sem qualquer orientação adequada. Ela é exemplo de mulher verdadeiramente adequada aos planos e propósitos da criação divina. Aquela honra e dignidade que foi concedida, portanto, a ela, é a prova de que uma mulher pode ser profissional e esposa, dona de casa ao mesmo tempo, sendo atenciosa e justa, segundo o estabelecido na criação. Mas somente ela encontramos nas Escrituras. Temos também Esther, já citada aqui a semana passada, perguntamos até e lembramos que ela teria nascido para a sua conjuntura. Vejam 4,14 de Esther, por favor. Olha só que coisa interessante que esse versículo traz para a gente. Vamos repetir, né? Porque lembramos dele a semana passada. Por favor, alguém lê aí. Esther 4,14. Pois é, Mordecai, né, o seu conselheiro, está ajudando ela a que ela vá à frente nas suas decisões. Esther, portanto, era uma mulher judia que estava vivendo no Império Persa, sobre um rei persa, esposa, rainha de um rei persa, e, consequentemente, muito importante para o povo de Deus, porque ela está sendo chamada a desenvolver uma ação, uma atitude que levaria a salvação para toda a nação do seu povo. Os seus feitos são descritos em livro das Escrituras, esse lido por nós, que leva este nome, Esther. Quando soube do plano arquitetado para exterminar o seu povo, preparou-se espiritualmente com jejum e oração, e ao final deste período revelou ao rei da Pérsia que era judia e conseguiu salvar o seu povo. Ela é exemplo de mulher verdadeiramente sábia, pois mesmo com a autoridade de rainha, a autoridade do seu cargo, buscava em Deus respostas para tomar decisões. Mulher virtuosa tem temor do Senhor. É o que nós lemos nas Escrituras. Poderíamos citar outras, tanto na Bíblia como na história de forma geral. Experiências onde a mulher se expressa contra a cultura, revelando até um juízo de Deus contra o esquecimento da sua vontade.
Nos nossos dias, a mulher tem tido muitas oportunidades para trabalhar em diversas áreas, na ciência, na educação, nas artes, na política, na indústria, no comércio e até mesmo em área militar, ocupando inclusive cargos de liderança. O real segredo da mulher bem-sucedida, que faz diferença em todos os lugares em que vive e frequenta, é a sabedoria e a força do Senhor. Muitas vezes até inconsciente, como dádiva do próprio Criador, que a constituiu da sua imagem e semelhança, que por si só clama. Nós devemos, irmãos, entender que muitas vezes, quando nós estamos atropelando os projetos de Deus na criação, esse processo todo não fica incólume, não fica sem que Deus tenha algum tipo de ação. E essa obra toda criada por Deus, ligada a Ele de alguma maneira, é verdade, marcada, manchada pelo pecado. E é isso que nós podemos observar, né? O texto de Romanos, capítulo 1, fala que os nossos olhos estão obscurecidos, o pecado nos obscureceu, a nossa mente, a nossa compreensão de todas as coisas. Mas Deus não fica quieto, mas as coisas de Deus, as obras de Deus não se calam. Nós lemos mesmo no livro de Romanos que a criação sofre e geme, aguardando, portanto, o estabelecimento da restauração que Deus está proporcionando e está realizando. E nós podemos ver isso todos os dias, porque a todo tempo, toda a ação, a Rosana falou de manhã que ela gosta daquela expressão que para cada ação tem uma reação, né? E nós podemos observar isto. O projeto criativo de Deus, onde todas as coisas estão harmoniosamente interligadas, responde, clama na história para todas as coisas que de alguma maneira nós abafamos, nós queremos mudar, nós invertemos. E com certeza, ainda que na história, esta honradez e esta semelhança presente, portanto, nas mulheres, clamam diante da história, diante de Deus, e especialmente aquelas que têm o temor de Deus, que compreendem isso, nesta intimidade, nesta aproximação, conseguem expressar e tornar vultuoso o seu fazer, o seu agir, como diz aqui o texto, e todos a louvam, e todos podem reconhecer isto. Nós sabemos, portanto, que esta é uma marca que Jesus Cristo também deixou para nós. Jesus não abdicou da virtuosidade presente nas mulheres. As boas novas resgataram a dignidade da mulher e reafirmaram a do homem, a tal ponto que Gênesis 3:28, Gálatas, 3:28, declara que ambos são iguais diante de Deus. Já uma mente, trabalhada pela presença do Senhor Jesus ali, que era a mente do apóstolo Paulo. Durante todo o seu ministério, Jesus Cristo valorizou várias mulheres. Nós não teríamos, como diz o próprio Evangelho, como ressaltar isto, todas elas, mas algumas delas nós podemos lembrar. Por exemplo, Lucas 8, verso de 1 a 3, fala que Jesus ele se servia das virtudes das mulheres que o acompanhavam. Diz lá os seus bens, Ele conversou sozinho com uma mulher samaritana, à luz do meio-dia, onde era absolutamente absurdo esse tipo de prática. E lhe ofereceu a vida eterna e a satisfação interior, conforme João 4, 6 a 42. Além de usar esta experiência para afirmar a maneira adequada e procurada por Deus, da forma que devemos adorar. Jesus devolveu a dignidade da vida para as mulheres. A mulher hemorroísa, por exemplo, de Mateus 9, 19 a 22, quem era esta mulher? Aquela que tinha o fluxo de sangue, a que foi pega em flagrante adultério, de João 8, de 1 a 11,
Marta e Maria, irmãs de seu amigo Lázaro, de João 11, 1:45, 1-45 e tantas outras, sobre a importância que Jesus dá às mulheres. Nós não podemos deixar de destacar, talvez, um texto que está presente nas Escrituras, que nós temos uma verdadeira desgaste ao ler, que são as narrativas de gerações, né? São as referências feitas nas genealogias. Quando nós lemos as genealogias, e aí é uma coisa interessante, porque todas elas, praticamente, elas constam o nome do fulano, do avô, do bisavô, do tataravô, vai até chegar lá bem longe, gerações passadas. E tão somente na genealogia de Jesus é que nós vamos encontrar nome de mulheres como Tamar, Raabe, Ruth, Betseba e Maria. Só na genealogia de Jesus. Vejam Mateus 1, 3, 5, 6 e versículo 16. Coisa, portanto, que em sua maioria os homens é que são ali classificados. E outro fato curioso e significativo é que as mulheres foram as primeiras pessoas a verem Jesus ressuscitado. Consequentemente, foram as primeiras a testemunhar, as primeiras a proclamar, as primeiras a observar a ressurreição do Salvador. Mateus 28, de 1-10. Então, voltando a Provérbios 31, eu peço que os irmãos leiam novamente versos 28 e 29, por favor. Vejam só esse texto para aqueles que falam que as Escrituras é um texto machista, que é um texto que está fora da sua época. E eu posso até dizer nesse segundo ponto que sim, porque ele faz questão de ressaltar o trabalho que era feito, portanto, por esta mãe e por esta esposa. E é interessante, se os irmãos observarem, que ele diz assim: há outras mulheres virtuosas, há outras mulheres que também trabalham bem, há outras mulheres que também fazem tudo isso, mas eu faço questão de ressaltar aquela que está comigo, aquela que é mãe dos meus filhos, e os seus filhos, da mesma maneira, reconhecem assim como o seu pai. Na verdade, é um olhar carinhoso, amoroso e grato. Em resumo, são corações agradecidos. O coração do esposo se satisfaz, como Adão. Lá no verso 23, que nós já lemos, depois que ele recebeu das mãos de Deus a sua companheira, a sua parte complementar, o seu ideal, a sua carne completa, ele assim se expressou: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu estou pronto, eu estou pleno, eu estou satisfeito. E quando isto acontece, nós podemos compreender que os filhos se sentem amados, educados e alegres por serem alvos das promessas da salvação. Atos 2, 28 a 39. E os motiva para uma vida frutífera, capacitada para o desempenho daquelas obras que Deus já preparou para serem praticadas por eles. Gostaria, nesse momento final, de chamar a atenção para esta leitura, ou esta expressão final que nós colocamos aqui para os nossos irmãos. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Os filhos se sentem amados, educados e alegres por serem alvos das promessas da salvação. E os motiva para uma vida frutífera, capacitada para o desempenho
daquelas obras que Deus já preparou para serem praticadas por eles. Vocês se lembram do texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10, não é isto? Quem é capaz de citar alguma coisa que esse texto diz? Paulo está falando a respeito da salvação. Ele está falando a respeito de como ela vem até nós. Ele fala que ela vem pela graça. Ele fala que ela vem mediante a fé. Ele fala que ela não vem de obras, para que não haja glorificação pessoal, individual. E ele ainda diz na sequência que estas obras elas já estão preparadas por Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus vai tomar consciência destas obras, vai viver estas obras, vai praticar estas obras, vai desenvolver estas obras. Dá para o irmão entender isto? Mas quando nós vivemos num lar onde o temor de Deus está presente, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, esse tipo de ação se desenvolve, acontece. Talvez nós muitas vezes nos questionemos, mas, puxa vida, mas por que na minha casa não acontece isso ou aquilo outro? É porque talvez também, como os nossos dias, nós já não queiramos ser mais Amélias, porque ser Amélia nos nossos dias é uma ação que desvaloriza, que traz descrédito, que dá a impressão que a gente é oprimido, que a gente é escravo, que a gente não tem vontade própria, que a gente não tem interesse. Mas pior do que a gente não querer ser mais Amélia, é a gente não querer ser mais mulher virtuosa. Muito pior. Porque não querer ser mais Amélia passa por um filtro talvez não adequado de alguém que talvez não tenha toda a compreensão daquilo que representa ser uma mulher, onde a obra que está sendo praticada verdadeiramente represente uma parte daquilo que a outra parte está fazendo, que é o homem. E uma das coisas principais nesta obra que é realizada pelo homem e pela mulher é a geração e a criação de filhos. Porque desta obra depende justamente o futuro de toda a história, o futuro da humanidade. Todas as vezes que nós olharmos para o mundo e enxergarmos ele como está, nós devemos voltar para esse texto. Nós devemos voltar para textos como estes. Porque o mundo está como está, porque esse padrão, porque esse tipo, porque esse modelo é indesejado. Ele não é mais procurado. Ele não é mais aceito, ele não é mais querido. E se observarmos, esse texto está relatando frutos daquele que teme ao Senhor, daquele que é só metade. Vejam isto, é só metade. Que dirá do inteiro? O que poderia ser este mundo que vivemos, se todo o inteiro pudesse ser visto, pudesse ser enxergado, pudesse ser testificado, pudesse ser vivido por cada um de nós. A maternidade, portanto, é uma atribuição que não é concedida ao homem. Embutida nela está a ação da educação, que é a formação de uma humanidade madura, cuja complexidade em cada época, com as suas próprias características, não pode ser desempenhada a contento por apenas uma das partes, pai ou mãe. Mesmo que em sua inteligência o homem, a mulher, o ser humano, tenha o poder de adaptação,
É verdade que isso é notório na história. Não há uma ação completa e o que é feito não vai refletir a expressão da glória, da grandeza, da imagem e semelhança de Deus. Por isso, nós vamos continuar sofrendo bastante. Enquanto nós não sairmos por este mundo afora, enquanto nós não assumirmos o compromisso pessoal de sermos verdadeiramente testemunhas de servos, de homem e mulher que temem ao Senhor e que aceitam isto que está sendo dito aqui como um alvo de vida, como um propósito de vida, que não digam, não, isso aí não é para mim, mas que digam, não, eu quero isto para o meu viver. Homem e mulher. Enquanto isto não acontecer, com certeza nós vamos de mal a pior. Sou eu quem estou dizendo, nem as Escrituras que diz. É porque Deus quer que seja assim? Não, Deus revela, Deus esclarece, Deus anuncia porque sabe todas as coisas. Mas não é assim, porque Ele quer que seja assim. Porque senão, isso que Ele está dizendo aqui, isso que está se falando a respeito da mulher virtuosa, não era uma dádiva dele, que nós abdicamos, que Jesus não abdicou, que Jesus requereu para si, para o seu ministério. Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança, revelando o ser humano por excelência, completo, em condições de exercitar o seu propósito. Por isso diz, tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra, e acrescenta, a dominem. Assim, Deus criou o homem e mulher para a construção da história da humanidade, testemunhando-o e o representando sobre a face da terra. O importante para a mulher é que ela seja valorizada como ser humano, como esse pai e esses filhos, e que cumpra o seu papel diante da família, que ela seja valorizada como ser humano. E aí tem significado aquele versículo 30, enganosa é a graça e vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada, porque ela é testemunho da grandeza de Deus. O importante para a mulher é que ela seja valorizada como ser humano e que cumpra o seu papel diante da família, da igreja ou qualquer outra instituição, colocando-se sempre nas mãos do Senhor e haja sempre sob a sua orientação, que é o que diz o versículo 30. A mulher que teme ao Senhor é louvada e os seus feitos publicamente se conhece e se reconhece. Deus assim abençoe as nossas irmãs, Deus abençoe aos nossos irmãos e que nós compreendamos esse texto como necessário, talvez muito distante dos nossos dias, mas muito necessário para os nossos dias atuais. Busquemos, pois, esse padrão, esta vida, para a glória do Senhor Jesus. Amém.